Olá, meninos e meninas do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos ao assunto desta semana. Primeiro, vamos iniciar com o conceito de arco. O que é que significa arco? O nosso arco nada mais é do que uma curva, né? Acho que a maioria aqui deve saber que arco é sempre algo curvado, um pouco, né, circular, digamos assim. E como é que ele é construído? Ele é construído através de dois pontos que pertencem à circunferência. E eu gosto muito de dizer que o arco se assemelha à borda da pizza. Então, no nosso caso aqui, o arco está aqui ao presente do A até o B, certo? Então, o nosso arco é formado por essa banda aqui, olha só. Nós temos esse arco daqui, como também nós temos o arco maior, certo? Ambos se chamam AB. Porém, nós temos arco menor, arco maior. Tá ok? A partir dessa denominação de arco, nós vamos descobrir também alguns valores, alguns cálculos para ângulos. Vamos lá. Então, o nosso próximo conceito vai ser o conceito de ângulo central. O que é ângulo central? Como o nome já diz, central, vem de centro. E esse ângulo, ele se localiza no centro da circunferência. Ele é formado por dois segmentos de retas conhecidos por nós, os raios. Então, na nossa figura, onde é que está localizado o nosso ângulo central? Bem aqui, certo? Exatamente no centro da sua circunferência. E gostaria de dizer para vocês o seguinte: o ângulo central ele tem a mesma medida que o nosso arco. Então, se por um acaso o seu ângulo central mede 20 graus, então o seu arco também mede 20 graus. E aí, olha só, estamos falando desse ângulo roxo aqui, o arco que estamos nos referindo é qual? Esse arco menor, o AB. Se por um acaso nós tivéssemos esse ângulo de fora, o ângulo rosa, aí o arco que estaríamos nos referindo é o arco maior, esse de cá, certo? Que também é denominado AB, porém é chamado de arco maior. Tá ok? Então, o ângulo central está no centro e é formado pelos nossos raios. E, além disso, tem a mesma medida do arco formado por esse ângulo. Vamos agora ao conceito de ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele também é formado por um arco, só que agora, ao invés de nós termos os raios para formar esse ângulo, nós vamos ter duas cordas, ou também podemos dizer que são retas secantes. Lembrando que retas secantes são aquelas que tocam em dois pontos da circunferência. Esse segmento de reta aqui, AB, essa sem-reta AB, por exemplo, é uma corda, ou também pode ser chamada de reta secante, e o AC também. Então, essas duas retas aqui formam quem? O ângulo inscrito X. Observe que a posição dele é diferente do ângulo central. O nosso ângulo central viria aqui no meio, né? No nosso centro da circunferência. Já o ângulo inscrito, ele vai estar localizado em qualquer ponto da circunferência. Então, ele vai estar localizado em qualquer ponto da nossa borda da pizza. Tá certo? Então, aí nós temos a diferença das posições do ângulo central e do ângulo inscrito. Lembra que eu disse a vocês que o ângulo central tem a mesma medida do arco? Pois é, o ângulo inscrito já é diferente. O ângulo inscrito, ele tem a metade do valor do arco projetado por ele. Então, se o nosso AB, se o nosso arco AB mede, por um acaso, 60 graus, então o ângulo inscrito vai medir 30 graus. Então, novamente, ângulo central tem a mesma medida do nosso arco, ângulo inscrito tem a medida que é a metade do nosso arco. Então, qual a conclusão que nós podemos ter? A conclusão que nós podemos ter é que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, né? Ou o ângulo central é o dobro do inscrito. Nós estaremos falando da mesma coisa. Percebam que ambos possuem o mesmo arco. Se eles possuem o mesmo arco, eles podem estar presentes ao mesmo tempo na circunferência. Ou seja, nós podemos ter ângulo central e ângulo inscritos posicionados dentro de uma mesma circunferência. É o que nós vamos ver aqui, a relação entre ângulo central e ângulo inscrito de um mesmo arco, tá? Como eu tinha dito para vocês, o valor do ângulo inscrito é a metade do valor do ângulo central, tá? Isso porque eles pertencem ao mesmo arco. Essa é a justificativa. Nós temos aqui o caso 1.
Se você acompanhar pelo seu módulo, né, você vai ver o seguinte, que o caso 1 é quando nós temos o quê? Um dos lados do ângulo inscrito equivale ao nosso diâmetro. Quando ele fala isso, ele está querendo nos dizer que esse daqui, ó, um dos lados do ângulo inscrito, porque olha só, o nosso ângulo inscrito, nesse caso aqui, vai ser quem? O ângulo alfa, certo? É o nosso ângulo inscrito. O nosso ângulo central é o ângulo beta, tá? E aí ele nos diz, ó, nesse primeiro caso, um dos lados do ângulo inscrito contém um diâmetro, ou seja, equivale ao diâmetro. É justamente esse lado aqui, ó, o lado AC. Tá vendo? É um primeiro caso de relação entre ângulo inscrito e ângulo central. O segundo caso, de acordo com o seu módulo, é o centro de uma circunferência é interna ao ângulo inscrito. Como assim? Como assim, Pro? É interno. Significa o seguinte, nós temos aqui o nosso ângulo inscrito, que está representado pelo ângulo alfa, tá certo? E nós temos esse ângulo central. Beleza. Nesse segundo caso, ele apenas quer dizer para vocês o seguinte, ó, a posição do meu centro, a posição do centro da minha circunferência está dentro, né, do meu ângulo inscrito. Porque dentro, olha só, está justamente aqui, né? Dentro do ângulo formado aqui, ó, pelo meu ângulo inscrito, tá? Então, esse é o segundo caso. E o terceiro caso é esse daqui. Esse terceiro caso, quando você olha assim, parece bem louco, né? Aqui, o centro está externo ao ângulo inscrito. Então, vamos recapitular. O primeiro caso, que é esse de cá, em verde, nossa circunferência aqui esverdeada, é quando um dos lados do meu ângulo inscrito é o diâmetro. Nesse caso aqui é o lado AC. E observe que o centro toca, né, em um desses lados. Já aqui, no nosso segundo caso, o centro da circunferência está interna ao ângulo inscrito. Por que interna? Porque ela está aqui dentro, ó, dentro desse ângulo maior. E o terceiro caso é quando o nosso centro está externo ao ângulo inscrito. Então, novamente, ó, aqui nós temos o ângulo em cima do diâmetro, o centro, né, no caso da nossa circunferência. Aqui o centro interno ao ângulo inscrito e aqui o centro externo ao ângulo inscrito. Mas eu quero chamar uma atenção para vocês. Em todos, absolutamente todos esses casos, observem que os arcos são os mesmos. Olha só, o arco aqui é o mesmo para o ângulo inscrito e para o ângulo central. O arco aqui é o mesmo para o ângulo inscrito e para o ângulo central. E aqui também. Se eles têm o mesmo arco, lembra o que foi que eu falei minutos antes? Se eles têm o mesmo arco, então qual é a relação entre eles? Tanto faz o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Nesses três casos aqui, em todos os três, o ângulo inscrito vale a metade do ângulo central. Em todos os três casos. Se o ângulo inscrito e o ângulo central têm lá o mesmo arco, então significa que o ângulo inscrito vale a metade do ângulo central. Ou o ângulo inscrito vale a metade do arco, como você preferir. Tá certo? Novamente, lembre-se que eles têm que ter o mesmo arco. Tá? Para que haja uma relação, ambos têm que possuir o quê? O mesmo arco. Vamos agora observar se nós tivéssemos dois ângulos inscritos, ou mais, né? Se, olha só, novamente, se eu tenho o mesmo arco, não importa onde se localiza o meu ângulo inscrito. De qualquer forma, eles vão ter a mesma medida. Por isso que aqui eu botei ângulo beta, ângulo beta, ângulo beta. Ou seja, eles têm a mesma medida, o mesmo valor, porque eles possuem o mesmo arco. Perceberam a importância do conceito de arco? E aqui? Aqui eu coloquei uma atividadezinha super rápida. Vamos supor que o seu arco aqui mede 40 graus. Certo? Vou botar aqui 40 graus.
E aí a pergunta é, quanto vale o seu ângulo inscrito? Ou seja, se eu pego aqui para vocês e desenho um ângulo inscrito, bem aqui. Desculpa, um ângulo central. Vamos primeiro para o central. Ele está bem aqui, ó, em verde. Certo? Quanto é que vale esse ângulo central em verde? Quanto é que mede ele? Se o meu arco, né, formado por esse ângulo central, mede 40, então o nosso ângulo central também mede quanto? 40 graus. E esses meus 4 ângulos inscritos, quanto eles medem? Lembram que a gente disse que o ângulo inscrito vai medir a metade do ângulo central. Então, esse ângulo aqui mede 20 graus, esse ângulo de cá mede 20 graus, esse ângulo daqui também mede 20, e por fim, esse daqui também mede 20 graus. Tá ok? Bom, nas próximas aulas nós teremos online, né? Nós faremos online e vamos tirar as dúvidas e fazer a correção das atividades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.